Embora não tenha sido o único conflito armado a repercutir seus efeitos por todo o mundo, a Segunda Guerra Mundial continua a ganhar destaque entre as demais, pois a cada nova descoberta, relato e obra ficcional que a retrata, ela consegue nos chocar, nos emocionar, nos fazer refletir e até mesmo nos entreter. Por razões compreensíveis, a população americana tem um histórico cultural de enaltecer o papel do país durante o conflito, bem como dos soldados americanos, tanto daqueles que deram suas vidas pela sua nação, quanto aos veteranos sobreviventes, que repassaram a história adiante e até hoje lidam com o trauma do que vivenciaram ao longo de 6 anos de guerra, terror e morte. A influência do conflito é tamanha que acabou por criar um gênero próprio em produções artísticas, desde literatura, com obras como O Diário de Anne Frank e A Menina que Roubava Livros, nos videogames, com as franquias Medal of Honor, Call of Duty e Battlefield, e em séries de TV como Band of Brothers e The Pacific. Porém, o cinema possui uma conexão ainda mais especial com a Segunda Guerra Mundial, com diversas obras que exploraram o aspecto do conflito armado, como o emblemático O Resgate do Soldado Ryan, a tragédia oculta e cruel sofrida pelos judeus em A Lista de Schindler, e O Pianista, e até mesmo a desconstrução de fatos e figuras históricas como Bastardos Inglórios e Jojo Rabbit. Mesmo 76 anos após o fim da guerra, títulos sobre a temática entram em cartaz todos os anos, e entre os mais recentes, um se destacou pela sua violência gráfica, apuro histórico e por trazer o foco da trama em um grupo de soldados que passam a maior parte do conflito dentro de um tanque de guerra. Este é Fury, traduzido em nosso país como Corações de Ferro. Diferente da maioria dos exemplos já mencionados, o filme, dirigido e roteirizado por David Ayer, se passa em abril de 1945, marcado pelos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, com os aliados já tendo praticamente derrotado o exército alemão em seu próprio solo, o que culminaria no fatídico suicídio de Adolf Hitler no dia derradeiro daquele mesmo mês. Na trama, acompanhamos a jornada de um grupo de soldados que controlam um tanque M4 Sherman, apelidado de Fury, e que é composto por Bible, um artilheiro e católico, inveterado, Grady, um impetuoso carregador de munição, Gordo, o motorista do tanque, Don Arderi, sargento e líder da equipe, e Norman, um datilógrafo que, contra sua vontade, se torna um atirador assistente de Don. O grupo faz parte da 2ª Divisão Armada e que, mesmo com o fim iminente da guerra, precisa continuar combatendo o grupo paramilitar Schutzstaffel, formado por alemães fanáticos e que recusam a rendição. Apesar de mais numerosos, o exército de aliados continua a sofrer baixas devido ao armamento superior do adversário, principalmente no que se refere aos seus tanques de guerra. Ainda assim, Don e sua equipe são enviados para proteger uma rota estratégica em meio a uma encruzilhada das investidas do exército alemão. Apesar da relutância inicial de Norman em matar soldados inimigos, os horrores da guerra irão traumatizá-lo e colocá-lo em meio ao fogo cruzado. Semelhante à abordagem de Steven Spielberg em seu clássico de guerra de 1998, a direção e roteiro de David Ayer demonstram toda a violência, pessimismo e tragédia de uma guerra. Não à toa, o próprio exigiu o máximo de veracidade possível em seu retrato da história, desde fardamentos até tanques de guerra reais. Além de tamanho preciosismo em sua obra, o diretor forçou os membros do elenco a passarem meses de treinamento árduo com fuzileiros SEALs e até mesmo os instigou a se provocarem em meio às filmagens, para criarem um senso real de camaradagem entre soldados. Tais exigências chegaram ao ponto de causar ferimentos e escoriações reais entre os atores, sendo o caso mais extremo o de Shia LaBeouf, intérprete de Bible, e que se sujeitou a condições mínimas de higiene, retirou um de seus dentes e ainda fazia cortes com faca em seu próprio rosto, para tornar sua interpretação ainda mais visceral. Para além do seu aspecto técnico, a obra traz em seu enredo uma abordagem dos momentos finais da guerra, sob o ponto de vista de um grupo de soldados que, apesar das perversidades por vezes conflitantes, são leais e respeitam uns aos outros, formando praticamente uma família. Falando nisso, cada um dos personagens centrais possui uma função e traços de personalidade específicos durante todo o filme. Um é o líder, que impõe respeito e autoridade. O outro é o bully, que no fundo esconde um grande apego aos seus irmãos de armas. Outro é o atirador de elite que vê a intervenção divina em tudo o que acontece ao redor. E temos também um membro iniciante, que serve como um veículo para o público em meio a todo aquele caos e que passa por duras provações até enfim se tornar um membro vital da equipe. Ao longo de mais de 2 horas, vemos os tripulantes do Fury precisando lidar com armadilhas, soldados alemães que muitas vezes são apenas crianças, tanques de guerra Tiger da SS que são muito mais mortais que os seus e a morte brutal de civis e companheiros de guerra, em meio a cenas de ação bem dirigidas, violentas e que não perdem o seu valor de entretenimento. Em meio a isso, o filme nos conta uma história mais íntima e sutil entre seu grupo protagonista, onde mesmo com poucas informações acerca do passado de cada um deles, presenciamos em seus atos e comportamentos a forma como a guerra pode afetar um homem, não apenas de maneira extrema, destruindo gradativamente seu corpo, mas também internamente, ao corromper sua mente e espírito.
A começar por Grady, vivido por John Barrington, o personagem é apresentado como um valentão grosseiro, insolente e que constantemente agride seus colegas, em especial o novato Norman, mas que no fundo é apenas mais um soldado traumatizado pela guerra e que na iminência da morte deixa de lado a postura carrancuda e demonstra medo e tristeza pelo fim. Em contraparte, Bible é o mais conciliador entre o quinteto, buscando transmitir sua fé religiosa entre seus colegas para confortá-los, embora o próprio não esconda a profunda tristeza oriunda de seus atos e de tudo o que presenciou, o que se reflete na expressão de descontentamento e nas lágrimas que deixa escapar em seus momentos mais emotivos. Quanto a Gordo, apesar de ser o personagem que aparentemente aceita melhor a sua condição, ainda tem sua parcela de traumas para lidar, como deixa claro durante a cena da refeição à mesa, em que mostra seu remorso pela ordem de executar cruelmente os cavalos do exército inimigo. Apesar do trio ter sua importância dentro da trama, é na dinâmica entre Dom e Norman que o filme realmente expressa sua mensagem. Em uma relação quase que de pai e filho, Dom, interpretado por Brad Pitt, tenta ensinar para Norman, vivido por Logan Lerman, o que é necessário para sobreviver em uma guerra, mas este inicialmente se recusa, tanto pela sua inexperiência em combate, quanto por suas convicções. O conflito de ideologias chega a seu ápice quando Dom força Norman a disparar contra o soldado alemão rendido, mas apesar do impacto do momento, este ainda mantém seus ideais. Em seguida, o sargento leva Norman até uma sala com militares e civis que haviam bebido e cometido suicídio, pois sabiam que o exército de aliados estava chegando. Quando o novato questiona o motivo de Dom estar mostrando isso, ele revela que ideais são pacíficos, mas a história é violenta. A jornada emocional de Norman sofre uma reviravolta quando ele e Dom encontram duas civis em um prédio abandonado, e apesar da tensão da cena, Dom lhes dá comida e cigarro e as trata com cordialidade, enquanto deixa Norman e a mais nova, chamada Emma, terem um momento íntimo, visto que em meio a uma guerra poderão não ter outra oportunidade. Infelizmente, Emma e sua tia são mortas por um bombardeio, o que se torna o estopim para a mudança de postura de Norman, que decide enfim combater os nazistas ao lado de seus colegas. Tal mudança se reflete no grande clímax da história, onde o tanque Fury acaba sendo danificado por uma mina terrestre, e mesmo com a iminência de um exército alemão numeroso chegando no local, Norman decide ficar com Dom em sua investida solitária para combatê-los, o que estimula os demais membros. Apesar da atitude heróica, os soldados pouco a pouco vão sendo mortos pelo exército adversário, sendo Norman o único sobrevivente a escapar pela escotilha do Fury, e que por sorte ou por intervenção divina, foi visto por um soldado alemão, mas este poupou a sua vida. Ao fim de tudo, Norman é encontrado pelo exército aliado e levado de volta, enquanto enxerga o tanque e os colegas mortos se distanciando, em meio a cadáveres numerosos de soldados nazistas. Embora o foco da obra esteja nas cenas de ação bombásticas e na violência explícita, Corações de Ferro traz em seu cerne valores como amizade, lealdade, companheirismo e um senso de família, desenvolvido entre aquele grupo dentro do espaço confinado de um tanque, algo que reflete a realidade de muitos veteranos nesse triste momento da história da humanidade. Mesmo com sucesso de bilheteria e a opinião da crítica não se igualando aos maiores clássicos do gênero, a obra de David Ayer conta com um grande elenco, parte técnica proficiente e, acima de tudo, traz uma mensagem válida e infelizmente ainda atual, de que a guerra é capaz de destruir a natureza do homem, tanto por seus efeitos externos, quanto pelos danos causados em sua alma. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.